Olá! As baleias são as maiores criaturas da história do nosso planeta. Sua influência, não apenas na natureza, mas também na humanidade e em nossa cultura, é igualmente grande. Eu acho elas incríveis. Na verdade, eu as amo tanto que você poderia me chamar de Príncipe das Baleias. Melhor não. De qualquer forma, você não pensaria que a existência delas afetaria nossa vida. Mas vamos ver como seria o mundo se não houvesse baleias. Bem, vamos parar para apreciar um pouco a representante mais legal dessa espécie. A baleia azul é a maior e mais pesada criatura que já viveu na Terra. Sim, muito maior do que qualquer dinossauro que você possa imaginar. Ela é tão comprida quanto um Boeing 737 e tão pesada quanto 4 deles. A maior baleia azul já medida tinha apenas modestos 33 metros. Isso é maior que a distância entre as bases de um campo de beisebol. Essa espécie pesa até 200 toneladas. São cerca de 30 elefantes africanos, a maior criatura terrestre de hoje. Só a língua de uma baleia azul pesa o equivalente a até 2 hipopótamos. E cabem 100 pessoas dentro da sua boca. Tentamos isso uma vez na festa da empresa, mas só conseguimos colocar 74 pessoas na boca da baleia antes que ela as engolisse. Cara, perdemos toda a equipe de vendas também. Brincadeirinha. Na realidade, mesmo com um tamanho tão grande, a baleia azul é uma das criaturas mais inofensivas do oceano. Não houve nenhum ataque de baleia azul em humanos registrado nos últimos 100 anos. Então você provavelmente estaria nadando em segurança ao lado de uma, e eu sei que ficaria surpreso com o tamanho dos olhos dela em comparação com aquele corpo enorme. Eles têm apenas o tamanho de uma laranja. Existem muitas espécies de baleias, e elas são divididas em 2 grupos, de barbatana e dentadas. Obviamente, o tipo dentado tem dentes, tende a caçar. As baleias de barbatanas têm pentes com a forma de cerdas das escovas de dente em vez de dentes, e vivem de organismos minúsculos como o plâncton e krill, uma espécie da família dos camarões. Então, se você estiver nadando próximo a uma baleia e for examinar seus globos oculares, verifique se ela tem dentes primeiro. Tudo bem, as baleias são fascinantes, mas vamos voltar à questão em pauta. Um mundo sem nenhuma baleia. Começando pela nossa própria história. Nos tempos antigos, quando eu ainda não era nascido, as pessoas acreditavam que 3 baleias enormes carregavam nosso planeta nas costas. As baleias nadavam pelo oceano infinito da vida. Obviamente, isso foi antes de os astrônomos descobrirem que a Terra flutua no espaço e gira em torno do Sol, graças apenas à força gravitacional de nossa estrela. Mas, ainda assim, o conceito das 3 baleias se tornou um conto de fadas popular. E se não existissem baleias, o que as pessoas inventariam? A Terra ficaria sobre enormes morsas? Tubarões? 3 elefantes sobre uma tartaruga? Ah, sim, essa crença também existia. Bom, vamos adiante. E aquelas histórias de marinheiros que chegam a uma ilha apenas para descobrir que a ilha é, na verdade, as costas de uma baleia? O conceito e o visual dão uma ótima trama em todo tipo de filmes e livros. Da mesma forma, se não houvesse baleias, o navio baleeiro Essex nunca teria encontrado um cachalote. Esses eventos não teriam inspirado Herman Melville a escrever um dos maiores livros do século XIX, Moby Dick. E daí? É apenas um livro antigo. Hey, não tão rápido. Você sabia que o Starbucks tem o nome de um dos personagens do romance? Você se lembra do Starbuck? O primeiro cara no navio e um dos personagens principais da história? Faltou aquele dia na aula de literatura, não é? Bem, sem baleias, sem Starbucks. Ok, tudo bem, talvez a cafeteria tivesse um nome diferente. Não foi apenas a história verdadeira do Essex que inspirou Melville a escrever Moby Dick. O autor realmente trabalhou em um navio baleeiro e capturou baleias por um longo tempo. Por quê? Porque a humanidade fazia isso há milhares de anos, e ninguém pensava diferente. As pessoas começaram a caçar baleias por sua gordura, que era usada como combustível em lâmpadas a óleo. Esse óleo também era usado para fazer sabonetes e cosméticos. Sem as baleias, a humanidade teria encontrado uma fonte diferente ou nunca teríamos descoberto o sabão? Eca! Barbas de baleia foram uma febre também na época da caça às baleias. Essas cerdas eriçadas eram usadas para fazer cordas, redes, pratos, roupas. Eram tão populares quanto o plástico hoje. A moda poderia ter tomado um caminho completamente diferente. Sem barbas de baleias, não teríamos espartilhos. Talvez a silhueta de ampulheta nunca se tornasse a tendência da moda. Talvez as formas de pera fossem o padrão de beleza.
Descreva nos comentários quão diferente você acha que o mundo seria se não tivéssemos baleias. Mas o efeito maior seria na cadeia alimentar e na rica vida marinha. Sem orcas, teríamos muito mais leões marinhos, lulas e morsas. E se houver mais leões marinhos, o número de todos os crustáceos e moluscos diminuirá visivelmente, já que essas criaturas gordurosas vivem dentro dessa coisa crocante. Um almoço com lagosta já é caro, mas sem baleias fica ainda mais caro. Frutos do mar seriam um luxo. Mesmo os peixes comuns sentiriam as consequências. As baleias azuis se alimentam do pequeno krill, aquele crustáceo da família dos camarões. Quando uma baleia vai ao banheiro, vamos parar por um segundo para imaginar isso. Eita! Grandalhão, hein? De qualquer forma, com isso, ela fornece ao fitoplâncton sua fonte de alimento. O fitoplâncton alimenta peixes comuns. Esses peixinhos são comidos por peixes maiores e assim por diante. É o círculo da vida, certo? O fitoplâncton também desempenha um papel importante em manter os gases de efeito estufa afastados. Eles ajudam a remover o dióxido de carbono da atmosfera. Em um mundo sem baleias, todo o planeta poderia ser muito mais quente. Se as baleias desaparecessem, o oceano também perderia as cantorias. Baleias, pássaros, morcegos e humanos são as únicas criaturas da Terra que podem cantar. As baleias macho cantam canções para atrair as fêmeas, e as fêmeas cantam canções de ninar para tranquilizar seus filhotes. O incrível é que cada música é única, nunca se repete. O som dessas músicas alcança milhares de quilômetros ao redor. Há pouquíssimos sons no oceano, portanto, sem as baleias, ele se tornaria um dos lugares mais quietos do planeta. A propósito, se não houvesse baleias, também não haveria golfinhos. Estamos falando de nunca ter existido baleias. Golfinhos, assim como os botos, são um tipo de baleia. Na verdade, eles são do tipo dentado, o que significa que as orcas são realmente golfinhos grandes. Na ausência de baleias, quem se tornaria a maior criatura da Terra? Isso mesmo, o elefante africano. No entanto, se as baleias nunca existissem como espécie, o elefante africano provavelmente teria concorrentes ou reuniões familiares maiores. Sim, elefantes e baleias são parentes. Tenho certeza de que você sabe que baleias não são peixes, são mamíferos que vivem no oceano. Elas não têm guelras e não conseguem respirar debaixo d'água. Esses animais aspiram o ar pelo buraco na cabeça a cada 15 a 30 minutos, dependendo da espécie. A propósito, o tipo com dentes tem apenas um orifício, mas com as barbatanas tem 2. Viu só? Tem outra maneira de saber a diferença. Enfim, aqui está a teoria. Milhões de anos atrás, os animais dos quais as baleias evoluiriam mais tarde andavam pela Terra. Pareciam porcos enormes ou hipopótamos. E os hipopótamos que você conhece hoje compartilham um antigo ancestral em comum com as baleias, juntamente com outros seres com cascos, como vacas, veados, girafas e ovelhas. Esses porcos pré-baleias viviam perto do oceano. Eles continuavam se aproximando cada vez mais da água devido a predadores perigosos que entravam em seu território. Bem, eventualmente, eles não tiveram outra escolha senão pular na água e começar uma nova vida como mamíferos aquáticos. Tá, não foi bem assim. Foram necessários milhões e milhões de anos para que esse processo evolutivo acontecesse. Mas com o tempo, seus cascos e membros seriam substituídos por barbatanas. De fato, baleias e golfinhos ainda têm ossos do quadril. Essas criaturas não os usam para nada. Eles estão lá e desaparecem lentamente, como o cox nos humanos. E se esses porquinhos pré-históricos não tivessem ido para a água? Poderíamos ter porcos do tamanho de uma casa rolando na lama. Hipopótamos enormes seriam reis de todas as savanas. É difícil dizer, mas dificilmente eles seriam maiores do que são agora. E isso é porque a gravidade não é tão forte quando você está na água. As baleias não sentem seu peso enorme porque não se baseiam em seus membros para sustentá-las. Esse fator permitiu que esses animais se tornassem grandes como são. O metabolismo também é mais lento na água fria do que em terra. Como resultado, as baleias acumularam mais gordura e se tornaram tão densas. Quanto ao último fator, provavelmente havia menos perigos para as baleias na água. Assim, elas poderiam se multiplicar e evoluir quase sem obstáculos. Que tal essa lenda da baleia? Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar.
Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.